Olá pessoal, estamos aqui para a nossa primeira aula do segundo bloco de bioquímica nesse ensino remoto. Espero que vocês tenham conseguido fazer todas as atividades de fixação, as atividades de avaliação, as atividades avaliativas do primeiro bloco e que tenham conseguido utilizar as aulas, os materiais para estudarem sozinhos aí nesse ensino remoto. Bom, nessa aula de hoje nós vamos trabalhar mais uma categoria de biomoléculas, né? Até agora a gente já viu as proteínas no ensino presencial. No primeiro bloco a gente viu mais duas categorias. A gente viu os carboidratos e também os ácidos nucleicos. Agora a gente vai para a quarta grande categoria de biomoléculas, que são os lipídios, certo? Então, nessa aula de hoje, nós vamos ver a estrutura dos lipídios, a grande diversidade de lipídios e um pouco das suas funções bioquímicas. Bom, gente, os lipídios, diferentemente das proteínas, diferentemente dos carboidratos, diferentemente dos ácidos nucleicos, não tem uma estrutura básica igual essas outras categorias de moléculas têm. Então, existe uma diversidade enorme de estruturas químicas consideradas lipídios, porque os lipídios são moléculas químicas que são moléculas que têm por propriedade básica ser insolúveis em água. Então, várias moléculas de naturezas químicas diferentes são consideradas lipídios porque são moléculas insolúveis em água, são moléculas hidrofóbicas, certo? Então, se os lipídios têm uma grande diversidade de formas químicas, eles vão desempenhar diversas funções no metabolismo. Então, algumas moléculas de natureza lipídica estão relacionadas com a proteção, como por exemplo quem é as ceras. Alguns lipídios são de armazenamento, né? Ou seja, são moléculas de reserva energética, né? No caso aqui as gorduras. Alguns lipídios, gente, são estruturais. Já está até escrito aqui, ó, são componentes básicos das membranas plasmáticas e outras moléculas também. Alguns lipídios são sinalizadores intracelulares, então são moléculas que vão coordenar a cadeia de reações no metabolismo. Alguns são hormônios, ou seja, são moléculas que vão ativar vias bioquímicas em outras células, então viajam pela seiva, viajam pela corrente sanguínea e vão sinalizar outras células, vão estimular outras células a ativar ou desativar vias bioquímicas. A gente vai ver que alguns lipídios são cofatores de reações químicas, nós vamos ver mais para frente especificamente quem são os cofatores e para que eles funcionam. Vários pigmentos, né, moléculas que reagem diferentemente em relação à luz, são de natureza lipídica. E vários lipídios são ativadores de moléculas, ou seja, modificam moléculas, fazendo com que elas deixem de ser inativas e tornem ativas. Então, os lipídios, por serem moléculas de naturezas químicas diferentes e terem estruturas diferentes, vão desempenhar funções diferentes nas células. Bom, como os lipídios têm estruturas muito diferentes, os lipídios estruturalmente são classificados em dois grandes grupos, de acordo com a sua origem, né? Então, a matéria-prima básica para sintetizar um lipídio pode ser tem duas origens basicamente. A primeira origem é o ácido graxo. Então, existe uma grande diversidade de lipídios que tem como matéria-prima, como molécula base, um ácido graxo, ou vários ácidos graxos, né? E existe uma outra categoria de lipídios
cuja matéria-prima, cuja molécula básica não é um ácido graxo, e sim um derivado do isopreno. Então, nós vamos ver quando a gente estiver estudando a síntese dos lipídios, né? Quem é o isopreno, o núcleo isoprenóide, os esteroides são um derivado de isopreno, mas não só eles, os terpenos, por exemplo, que vão dar origem ao látex da borracha. Então, são moléculas derivadas do isopreno, então são chamadas de isoprenóide. Então, a gente tem duas grandes categorias de lipídios baseados da sua molécula básica de formação, ou seja, de onde o lipídio vem. Então, a gente tem os derivados do ácido graxo e os derivados do isopreno, ou seja, dos isoprenóides, certo? Se a gente considerar os derivados de ácido graxo, a gente tem o que? Os eicosanoides, que são lipídios de sinalização, ou seja, eles estimulam cadeias de vias bioquímicas. A gente tem os triglicerídeos, né, que vão atuar como lipídios de reserva, óleos e gorduras. Teremos as ceras, que são lipídios geralmente relacionados com impermeabilização ou proteção, né? Nós, por exemplo, a cera que impermeabiliza a pena das aves aquáticas. E a gente tem os esfingolipídios, que são também lipídios de membrana, certo? Então, além disso, a gente tem os glicerofosfolipídios, que também são uma categoria de lipídios de membrana. Então, os derivados de ácido graxo principais, gente, nós vamos ver ao longo deste curso de bioquímica. Deixa eu apagar aqui meus rabiscos com a minha tela virtual aqui. Então, os principais derivados de ácidos graxos são os triglicerídeos, óleos e gorduras, os eicosanoides, que vão ser moléculas sinalizadoras, vão ativar vias bioquímicas, as ceras, que são lipídios de proteção e impermeabilização, e os esfingolipídios e glicerofosfolipídios, que são lipídios de membrana, formadores de membrana plasmática. Certo? Essa é a grande categoria de lipídios derivados de ácido graxo. A outra são os lipídios derivados de isoprenoides, são os derivados de isopreno. E aí entram todos os lipídios chamados esteroides, ou seja, aqueles que possuem o núcleo esteroide, como, por exemplo, todos os hormônios esteroides, né, os corticoides. Os terpenos, né, uma grande categoria de lipídios, né, muito presentes como metabólitos secundários de plantas, por exemplo, aí, o látex da borracha, algumas essências, alguns óleos essenciais, algumas moléculas, uns compostos secundários vegetais utilizados como essências na perfumaria, na culinária, são terpenos. E as vitaminas também são derivados da nós vamos ter uma aula de vitamina na próxima, daqui a 2 aulas, né? É a terceira aula deste bloco, e nós vamos ver que existem vitaminas que têm origem lipídica e elas são também derivadas de isoprenoides. Joia? Então, até agora a gente viu que existe uma grande diversidade química de lipídios e que elas são classificadas em 2 grandes grupos. O grupo dos ácidos derivados de ácido graxo e o grupo derivados dos isoprenos. Bom, na aula de hoje nós vamos ver um pouco da diversidade de lipídios derivados do ácido graxo. E na próxima aula nós vamos ver os lipídios derivados do isopreno, ok? Vamos lá. Então, para a gente entender um pouco dos lipídios derivados de ácido graxo, a gente tem que entender o que são os ácidos graxos. Os ácidos graxos são ácidos carboxílicos, ou seja, são hidrocarbonetos, cuja cadeia pode ser pequenininha, de poucos carbonos, ou cadeias enormes, chegando até ter 36 carbonos na cadeia. E essa cadeia, acabei de falar, um hidrocarboneto, ela tem o quê?
carbonos e ligados aos carbonos a gente tem hidroxilas e na ponta dessa cadeia a gente tem um grupo ácido carboxílico. Então, apesar da gente ter a possibilidade de ter ácidos graxos pequenos ou muito grandes, a grande maioria dos ácidos graxos vão ter de 12 a 24 carbonos. A grande maioria tem cadeia linear, cadeia não ramificada, mas existem ácidos graxos modificados que vão ter cadeias cíclicas adicionadas, vão ter hidroxilas no lugar de hidrogênios, ramificações, porém, os ácidos graxos mais comuns são o quê? São os ácidos graxos de 12 a 24 carbonos na cadeia e que tem cadeia linear, ok? Então, essa é a estrutura básica de um ácido graxo. E a gente já pode perceber o seguinte: se um ácido graxo possui ligações simples na sua cadeia apenas, a tendência é que esse ácido graxo assuma uma estrutura mais linear, mais esguia, mais fininha. Porém, quando ocorrem ligações duplas na cadeia, essa ligação dupla vai promover uma ligeira inclinação na molécula. E a molécula deixa de ter uma estrutura linear e acaba assumindo uma estrutura curvada. Então, essa é a grande primeira lição sobre os ácidos graxos. Os ácidos graxos de cadeia totalmente saturada, ou seja, só formadas por ligações simples, vão ter uma estrutura mais linear. Enquanto que a presença de insaturações, ou seja, de ligações duplas, vão promover o quê? Inclinações na molécula e ela vai assumir uma estrutura mais complexa. E isso tem a ver, gente, muito com a solubilidade dessa molécula em água, né? Por quê? Porque quando eu tenho ácidos graxos colocados em água e esses ácidos graxos são todos de cadeia linear, essa cadeia vai permitir uma maior compactação da molécula e aí o que acontece? Vai ser mais difícil dissolver separar esses ácidos graxos. Porém, quando eu tenho cadeias insaturadas, a organização delas não é tão compacta e isso permite que eu tenha o quê? A entrada de água entre elas e é mais fácil dissolver esse grânulo de ácido graxo. Lógico, gente, também que quanto mais longo o ácido graxo e mais retinho ele fica, mais compacta fica a molécula, mais difícil é separar essas moléculas, ou seja, eu vou gastar mais energia para separar essas moléculas e a tendência é que eles fiquem todos agrupados. Então, por isso que a gente tem essa regra. Quanto mais longa a cadeia e quanto menos insaturações, menos ligações duplas, mais compacta fica a molécula. E se ela fica mais compactada, mais energia eu vou ter que gastar para separar essas moléculas, para tirá-las do estado sólido e colocá-las no estado líquido. E, por consequência, maior vai ser o quê? O ponto de fusão. E, de novo, quanto mais compacta, menos a água vai conseguir entrar entre essas moléculas e separá-las. E aí essas moléculas vão ser o quê? Mais insolúveis em água. Então, lógico que teremos moléculas pouco mais solúveis e outras muito insolúveis, mas a característica básica do lipídio é ser insolúvel, mas essa insolubilidade ela varia de acordo com essas características que eu estou falando. Bom, aqui essa tabela que está colocada aqui como 9.1, está mostrando um pouco sobre essas propriedades químicas dos ácidos graxos baseado no tamanho da cadeia e no número de insaturações. Se a gente pegar aqui, ó, um
ácido graxo de 12 carbonos na cadeia, podemos observar que seu ponto de fusão é 44 graus. Ou seja, ele sai do estado sólido para o líquido a 44 graus. Agora, se a gente pegar um outro ácido graxo agora com 24 carbonos na cadeia, ou seja, o dobro, ou seja, a molécula é o dobro do tamanho, a gente vê que o quê? O ponto de fusão já passa para 84 graus Celsius. Eu tenho que fornecer mais energia para separar as moléculas de ácido graxo, para torná-las com maior movimento e passar para o estado líquido. Outro efeito que a gente viu são as insaturações. Então, se eu tenho moléculas, por exemplo, com 18 carbonos, porém com apenas uma ligação dupla, o ponto de fusão dela é 13 graus. Porém, se eu tenho uma molécula também de 18 carbonos, mas agora com 3 ligações duplas, essa molécula vai assumir uma conformação que torna a compactação pior, ou seja, ela fica menos compactada e aí é mais fácil de dissociar essa molécula e ela entrar no estado líquido. E aí, a menos 17 graus, essa molécula já está em estado líquido. Então, em temperatura ambiente, ela já estaria no estado líquido. Se eu pegar agora o mesmo 18 carbonos na cadeia, mas nenhuma ligação dupla, a molécula retinha, dá para ver que o quê? Ela vai para 70 de ponto de fusão, ou seja, a 70 graus que ela vai começar a passar para o estado líquido. Então, a partir dessa tabela, a gente consegue perceber o quê? Que tanto o número de carbonos na cadeia quanto o número de insaturações vai influenciar no ponto de fusão, ou seja, no quanto de energia que eu vou ter que gastar para passar aquela molécula para o estado líquido ou mantê-la no estado sólido. Bom, vamos ver agora alguns lipídios, né, os principais lipídios, que são formados a partir de ácidos graxos. E um dos principais são os lipídios de armazenamento, ou seja, são os óleos e as gorduras. Então, os óleos e as gorduras são lipídios chamados triglicerídeos. Por quê? Porque são ácidos, são moléculas que têm em sua cadeia 3 ácidos graxos, presas, esses 3 ácidos graxos, numa molécula de glicerol. Então, os óleos e as gorduras são os triglicerídeos, e a estrutura básica de um triglicerídeo é ter 1, 2, 3 ácidos graxos presos entre si numa molécula de glicerol. Ok, gente? Então, os óleos e as gorduras são lipídios que têm em sua cadeia 3 ácidos graxos presos por uma molécula de glicerol, tá? Um álcool. Ok? Vamos apagar minha bagunça aqui. Então, qual que é a diferença aí entre o óleo e a gordura? O óleo e a gordura vai depender muito do seu estado da matéria, né? Esses ácidos graxos vão definir o ponto de fusão desse triglicerídeo, né? Voltando naquela regra. E esses ácidos graxos vão definir se ele vai estar no estado sólido ou líquido a temperatura ambiente. Se a temperatura ambiente ele estiver no estado líquido, é um óleo, se estiver no estado sólido, é uma gordura. Então, o ácido graxo vai prender nessa molécula de glicerol através de uma ligação que a gente chama de ligação éster. Por quê? Porque vai ter um carbono, um oxigênio e outro carbono. O carbono do glicerol, o carbono do ácido graxo preso por um oxigênio. Certo? Os ácidos graxos de um triglicerídeo não necessariamente precisam ser iguais. Eu posso ter ácidos graxos diferentes no meu triglicerídeo. Ok, pessoal?
Então, quais são os principais aí exemplos que a gente tem de triglicerídeos? Então, a gordura suína, bovina, a nossa também, é um triglicerídeo. A gordura vegetal hidrogenada, que a gente usa muito na indústria de alimentos também. Os óleos, né, de soja, de milho, de girassol, todos eles são o quê? São triglicerídeos. O azeite de oliva é muito utilizado na culinária também. Então, o que vai definir se essa molécula vai estar no estado sólido ou líquido é a composição desses ácidos graxos. Olha, se a gente pegar, por exemplo, o azeite está à temperatura ambiente no estado líquido. Por quê? Porque a grande maioria, ou seja, mais de 80% de seus ácidos graxos são ácidos graxos o quê? Pequenos, não é isso? Porém, o que? Insaturados. Lembrando que insaturações são ligações duplas que diminuem a compactação, certo? Então, quanto mais do verdinho tiver a molécula, menos compactado fica, mais fácil é para estar no seu estado líquido. O ponto de fusão é mais baixo. Agora, esse cinza e esse amarelo aqui, gente, significam que eu tenho o quê? Ácidos graxos saturados, ou seja, retinha a molécula, sem nenhuma ligação dupla. Qual que é a diferença, então, Gustavo, do cinza para o amarelo? Os cinzas são o quê? São ácidos graxos maiores, mais compridos, e o amarelo são ácidos graxos menores. Então, lembrando que quanto mais longa a molécula e mais retinha, mais acompactado vai ficar. Então, quanto mais do cinza eu tiver, maior é o ponto de fusão e maior a tendência daquela molécula estar no seu estado sólido. Então, por exemplo, aqui, se a gente pegar a manteiga e a gordura de porco, né? Então, olha só, a banha de porco vai ficar no seu estado sólido, a manteiga também, dependendo da temperatura. Por que a banha ali vai ficar no estado sólido por mais tempo? Porque ela tem mais o quê? Desse tipo de ácido graxo mais comprido e mais retinho, que permite maior compactação. Então, é muito fácil de entender por que um está no estado líquido ou no sólido. Vai depender do quê? Da composição de ácidos graxos que esse triglicerídeo é formado. Ok, pessoal? Muito bem. Então, a gente já viu uma categoria que são os triglicerídeos. Triglicerídeos, lipídios de armazenamento, vegetal ou animal, né? E eles podem ser líquidos ou óleos, dependendo do estado físico, a temperatura ambiente que eles estão. Segunda categoria que nós vamos ver rapidamente, que são as ceras. As ceras também são lipídios derivados de quê? De ácidos graxos. Porém, os ácidos graxos das ceras são o quê? São longos, tá? E além disso, o triglicerídeo são álcools que prendem 3 ácidos graxos na molécula. Na cera, eu posso ter o quê? Álcools com a capacidade de prender de 16 até 30 ácidos graxos na cadeia. Então, fica uma penca de ácidos graxos, isso favorece a compactação dessas moléculas, e se as moléculas estão compactadas demais, o ponto de fusão é alto. Então, o ponto de fusão das ceras vai variar entre 60 até 100, mais de 100 graus Celsius, ou seja, para você passar uma cera do estado sólido para o estado líquido, você tem que fornecer muita energia, você tem que elevar bastante a temperatura. Então, quer saber um jeito disso? É quando as moças aí, né, e os rapazes hoje também estão usando também, usando ceras para depilação, né? Então, quando você vai usar a cera para depilação, você compra ela no estado sólido e para passar ela naquele paninho lá, aquela tira para poder utilizar, você tem que passar ela para o estado líquido. Como é que você faz isso? Você joga a temperatura lá para cima,
Quem já não depilou e queimou as pernas ali, queimou a virilha porque a cera estava muito quente. Por quê? Porque para derreter a cera, eu tenho que elevar a temperatura lá para casa de acima de 60 graus. Certo, gente? Quais são as funções das ceras, né? As ceras têm várias funções, mas basicamente é o quê? Proteção e impermeabilização. As ceras são muito insolúveis em água, então elas impermeabilizam superfícies, né? Então, por exemplo, a folha tem uma camada de cera que protege aquela folha contra a perda d'água. As penas das aves aquáticas, elas têm uma cera que faz com que a água não molhe a pena e o patinho ou o marreco lá vai o quê? Vai flutuar como se fosse um barquinho. A cera da abelha também ela é feita para o quê? Para impermeabilizar as células da colmeia onde vão ser colocadas as larvas. Então, gente, as ceras são extremamente insolúveis e resistentes, então são importantes como impermeabilizantes de superfícies, ok? E por quê? Porque elas são moléculas extremamente compactas, porque elas têm ácidos graxos longos e são juntas, são presas por um álcool que não é o glicerol, porque o glicerol só cabe 3, mas por alcoóis que conseguem segurar de 16 até 30 cadeias. A molécula é bem compactada. Bom, já vimos triglicerídeos, vimos as ceras, agora vamos para a terceira categoria de moléculas aqui, derivados aqui do ácido graxo importante, que são os lipídios de membrana. Os lipídios de membrana, gente, têm uma característica básica que são moléculas anfipáticas. Anfipáticas, tá, gente? Não é antipáticas, não. Anfipáticas significa uma molécula que tem parte dela solúvel em água, parte dela é insolúvel, parte dela é hidrofílica, parte dela é hidrofóbica, tá? Então, nos lipídios de membrana, eles têm a parte hidrofóbica determinada pela molécula que é derivada do ácido graxo. E a parte que é polar, ou seja, que é solúvel em água, pode ser uma molécula derivada de álcool, mas a gente chama, no geral, essa parte de cabeça polar. Então, a grande característica dos lipídios de membrana é que tem uma parte derivada de ácido graxo que vai conferir a hidrofobicidade, ou seja, a insolubilidade em água, e uma parte polar, que a gente chama de cabeça polar, que vai ser hidrofílica, certo? Muito bem. Então, as membranas plasmáticas são formadas por uma bicamada desses lipídios de membrana. Então, eu vou ter uma camada acima e uma camada abaixo. De maneira que o quê? As partes polares ficam voltadas para a superfície interna e externa da célula. Por quê? Porque dentro da célula tem água e daí fora da célula também. Então, essas partes externas ficam em contato com a água porque são as partes polares. E aí, o que mantém uma camada presa à outra são justamente o quê? As partes hidrofóbicas que têm pouca afinidade pela água que está em volta. Então, essa é a estrutura básica da membrana, mas isso vocês já viram em citologia, não vamos preocupar muito com isso nesse momento. Existem 3 tipos de lipídios de membrana, tá, gente? Falando quimicamente. O primeiro tipo são os glicerofosfolipídios. Os glicerofosfolipídios, gente, eles têm a seguinte estrutura básica: um glicerol, 2 ácidos graxos e o que está em azulzinho aqui é uma cabeça polar. Geralmente, nessa cabeça polar, eu tenho uma molécula derivada de álcool, ou seja, com várias hidroxilas, que vai conferir a hidrofilia, ou seja, vai garantir a afinidade pela água. O segundo tipo, gente, são os esfingolipídios. No esfingolipídio eu não tenho glicerol, eu tenho uma molécula chamada esfingosina.
Então, eu tenho esfingosina ligado a apenas um ácido graxo e a cabeça polar. Tá? No meu exemplo aqui, a cabeça polar é uma colina, que é uma molécula hidrofílica, ou seja, com grande afinidade pela água. E o terceiro tipo de lipídio de membrana é o esterol, que nós não vamos falar agora. Por quê? Porque o esterol é um derivado do isopreno, ele é da outra categoria. Então, na membrana plasmática, podemos ter lipídios derivados de ácidos graxos, que são quem? Glicerofosfolipídios e esfingolipídios, e também o quê? Lipídios derivados do isopreno, que são os esteroides. Então, se eu pegar o desenho anterior aqui, gente, ó, essa parte cinza que vocês estão vendo no desenho à esquerda são os lipídios de membrana derivados de ácido graxo, que são aqui os glicerofosfolipídios e os esfingolipídios. E o que vocês estão vendo em verde, na verdade, são quem? São os lipídios de membrana derivados do esterol. No caso aqui, a gente está vendo uma membrana animal, então essa parte verde é o colesterol, certo? Então, falando de lipídios de membrana, então a gente tem 3 tipos, mas 2 vão ser estudados agora, porque 2 deles são derivados de ácido graxo. Os glicerofosfolipídios e os esfingolipídios. Então, os glicerofosfolipídios, eu já adiantei para vocês, ele tem a seguinte estrutura básica. Glicerol, 2 ácidos graxos e a cabeça polar, né? Cabeça polar, tá, gente? Então, se a gente prestar muita atenção nessa molécula, ela é muito parecida com quem? Com o triglicerídeo. Qual que é a diferença entre o glicerofosfolipídio e o triglicerídeo? Na verdade, é apenas o quê? No triglicerídeo, em vez de a gente ter essa parte azul aqui, que é a cabeça polar, a gente teria mais um ácido graxo, certo? Então, o glicerofosfolipídio, ele é muito parecido com o triglicerídeo. Ele tem 2 ácidos graxos e uma cabeça polar presas no glicerol, que consegue absorver 3 grupos. Certinho? Então, aqui um desenho o quê? De um triglicerídeo, onde está esse R, que significa o ácido graxo 1, esse outro R, que é o ácido graxo 2, todos eles presos aonde? No glicerol. E essa molécula aqui é o quê? É a cabeça polar. Ok? Essa cabeça polar é sempre a mesma molécula? Não, existem várias moléculas que podem se ligar ali formando a cabeça polar. Então, pode ser o quê? Uma colina, uma etanolamina, uma serina, o próprio outro glicerol, o inositol. Então, essa cabeça polar vai fazer com que a molécula fique anfipática, onde eu tenho uma região hidrofílica e uma região hidrofóbica. A parte polar é hidrofílica e a parte onde estão os ácidos graxos torna a molécula hidrofóbica. Vamos para a segunda categoria aqui de lipídios de membrana derivado de ácido graxo, que é o esfingolipídio. O esfingolipídio tem essa estrutura básica aqui, ó. Esfingosina mais um ácido graxo mais a cabeça polar. Lembrando que essa cabeça polar pode ser vários tipos de moléculas, tá? A gente viu no último slide várias possibilidades de cabeça polar. Certo? Muito bem. Aqui só mais alguns exemplos de cabeça polar, tá? Nesse slide seguinte, aqui nesse slide, a gente tem o quê? A cabeça polar aqui nesse desenho como fosfocolina. E aqui o que diferencia esses dois aqui é o quê? É a estrutura dos ácidos graxos. Então, eu tenho 2 tipos
de esfingolipídios, onde a cabeça polar é a mesma, porém os ácidos graxos são diferentes. E aí a molécula vai assumir propriedades químicas diferentes. Vocês já vão saber a propriedade química aqui, ó. Aqui tem insaturações, aqui embaixo não tem. Então a capacidade de compactação da molécula de cima, que tem insaturações, é pior do que a molécula de baixo, que tem as cadeias totalmente não achei aqui uma insaturação, mas só tem uma insaturação. Então a de baixo se compacta melhor do que a de cima, por ter menos insaturações, ok? Outra coisa, gente, que a gente pode ver comumente nas membranas plasmáticas é o quê? É a associação dos lipídios de membrana, glicerofosfolipídios ou esfingolipídios, associando-se a carboidratos. Olha só, então a membrana plasmática, eu acho que eu já falei isso para vocês, parece um telhado de prédio cheio de antena de pendurada, que são os receptores da membrana plasmática. Então, vários lipídios de membrana são lugares de ancoragem desses carboidratos que vão fazer sinalização celular, vão ser receptores de membrana. Então, se a gente pegar esse desenho ao centro aqui, a gente vê claramente o quê? O que a gente tem representado em amarelo está mostrado em detalhe quimicamente aqui, ó, na estrutura dos ácidos graxos. Então, se a gente pegar o desenho esquemático aqui, essas duas perninhas amarelas que eu estou mostrando aqui, são quem? São os ácidos graxos. E as bolotinhas em azul, na verdade, corresponde ao quê? A cabeça polar, que está aqui nesse desenho, né, representado. E presa a essa cabeça polar, eu tenho uma região em azul aqui, gente, ó, que é o quê? Que é um carboidrato. E esse carboidrato é responsável por fazer interações com o quê? Com proteínas que estão para o lado de fora da célula. É um receptor de membrana. Então, uma função importante desses lipídios de membrana é se associarem com carboidratos e se tornarem comunicadores com o meio externo ou até com o meio interno da célula. Então, para a gente fechar essa aula de hoje, vamos resumir. A gente tem os lipídios que têm categorias químicas muito diferentes uns dos outros. Mas nós temos dois grandes elementos formadores, duas grandes matérias-primas, ácidos graxos e isoprênios. Hoje nós vimos só os ácidos graxos. Os principais lipídios derivados de ácidos graxos são quem? Os triglicerídeos, óleos e gorduras, as ceras e os lipídios de membrana. Dos lipídios de membrana, nós temos dois que são derivados do ácido graxo, o glicerofosfolipídio e o esfingolipídio. Bom, pessoal, então essa é a nossa primeira aula do segundo bloco, onde eu falei um pouco da diversidade de lipídios. Falei especificamente de quem? Da família de lipídios que é derivada dos ácidos graxos. Na próxima aula, nós vamos ver a família dos lipídios que são derivados do isopreno. São os lipídios isoprenoides, ok? Então, encontro vocês na próxima aula. Espero que vocês consigam estudar olhando os materiais, com calma, e é isso aí. Abraço a todos.